Pronto. Olá, meu nome é Isabel, sou estudante da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vamos fazer a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Eu, a Larissa e o Vinícius. Somos do Polo de Barueri. O tema do nosso trabalho é a inclusão escolar, acessibilidade no ensino fundamental. A problemática do nosso tema, a formação pedagógica do corpo docente. Como que se dá essa formação pedagógica? Além do docente, que fica na sala de aula, tem um especialista também para estar desenvolvendo atividade para essas crianças com necessidade especial. E referente ao espaço físico, tem que ter rampa, né, para essas crianças ter acesso à escola, além de rampa, ter banheiro adaptado, a sala que eles consigam se locomover, e também corrimão também para que eles se sintam bem, né, no ambiente que eles estejam estudando. Os objetivos, os nossos objetivos é compreender e ampliar o nosso conhecimento a respeito dos processos envolvidos para acessibilidade de crianças portadoras de necessidades especiais no espaço escolar. A justificativa do nosso trabalho é a conscientização da comunidade escolar como um todo, não só com o corpo docente, que lida com essas crianças, mas também o pessoal que trabalha na escola também, além dos pais que não tem criança com nenhum tipo de deficiência, para estar ciente de que tem uma criança ali na sala que tem essa necessidade de aprendizado também. A metodologia do nosso trabalho foi feita uma análise documental, uma pesquisa bibliográfica que envolveu vários autores que fala sobre o tema, né? Além disso, teve uma análise das leis vigentes no nosso país também, para a gente discorrer sobre os direitos dessas crianças. Agora eu vou passar para o Vinícius dar continuidade no nosso trabalho. Olá, eu sou o Vinícius e vou continuar discorrendo sobre os capítulos 1 e 2. Vamos agora para o capítulo 1, sobre os principais desafios da formação docente especial. Nesse primeiro capítulo, procuramos, através de uma espécie de embasamento teórico, questionar e, por fim, fazer certas constatações sobre determinados aspectos que se referem ao preparo docente e ao desenvolvimento do seu trabalho frente à inclusão. Trouxemos ainda apontamentos de autores como Medeiros, Bueno, Lima e Vasques, que relatam sobre um problema muito comum, que é a fragilidade da formação docente, ou seja, muitos professores não se sentem ainda preparados e, de fato, não estão para lidar com essas crianças com necessidades especiais. Ainda citamos Vygotsky, porque ele defende que crianças, mesmo as crianças consideradas com algum tipo de disfunção, aprendem mesmo num ritmo mais lento, mas conseguem se desenvolver através de atividades pedagógicas diferenciadas, precisando, assim, de estímulos adequados que cabem à escola, ao professor, enfim, todo o corpo docente. Em seguida, citamos os parâmetros curriculares nacionais, a Unesco, e a Declaração de Salamanca, que tratam sobre mudanças no currículo e adaptações de práticas pedagógicas para favorecer o direito na inclusão. Vou incorrer agora sobre o capítulo 2. No capítulo 2, tratamos da acessibilidade. Observamos alguns aparatos legais que trazem respaldos para as mudanças e adaptações necessárias no que diz respeito à acessibilidade, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como o estudioso Sasaki e sua teoria sobre os 6 tipos de acessibilidade, o Decreto Federal 5.296/2004,
a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, com sua norma brasileira NBR 9050, que trata sobre o uso e espaço de edificações. Usamos do artigo 24 do decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004, e ainda temos teóricos como Fernandes e Orico, em concordância com a questão das mudanças e quebra de paradigmas dentro da escola para o melhor aprendizado das crianças. E colocamos em nosso trabalho também a importância do atendimento educacional especializado, ou seja, as salas de recursos multifuncionais, para que o docente possa ministrar atividades diferenciadas com esses alunos em condições especiais. Entretanto, este professor não está desligado de ter contato com o docente que trabalha com as crianças normais, né? Ou seja, não está desvinculado o trabalho de um docente com o outro que lida com as crianças consideradas normais. No momento seguinte, coube uma reflexão motivada por duas matérias jornalísticas expostas nos sites G1, de 19 de 8 de 2015, e O Globo, publicada em 31 de 1 de 2018, que tratavam sobre a fragilidade do processo de inclusão e a acessibilidade, né, em determinadas escolas, e a constatação de que muitas ações, de fato, não foram passadas para a prática. E, por fim, trazemos Mazzoni, não é? Que onde o autor ressalta que a acessibilidade não se trata de ficar unicamente voltado para normas e leis, mas que estas devem de fato ser concretizadas. Eu agora termino a minha apresentação e passo para a colega Larissa. Abre o microfone, Larissa, por favor. Olá, eu sou a Larissa e eu vou discorrer agora sobre os nossos apontamentos, né? Então, com o nosso levantamento bibliográfico, nós podemos constatar que a grande dificuldade do trabalho da inclusão dessas crianças na escola é a formação pedagógica, que exige um grande esforço, né, para que esses professores se sintam adequados a trabalhar com essas crianças. Então, foi a primeira constatação que nós conseguimos observar. Além da dificuldade do preparo desses docentes em lidar com essas situações que começaram a surgir na escola, tivemos também a questão das adequações arquitetônicas. Então, nem todas as escolas têm os espaços físicos adequados para estar recebendo essas crianças com deficiências, e que essas adequações, elas custam muito caro. Então, também chegamos na questão dos recursos financeiros. Então, nós conseguimos perceber que a lei, ela veio evoluindo e ela veio garantindo o acesso dessas crianças, mas quando essas crianças de fato chegaram na escola, nós conseguimos enxergar a dificuldade que foi, tanto do preparo dos professores, quanto da adequação das escolas, no que se refere aos espaços físicos, e as condições financeiras para que essas mudanças fossem feitas. E aí acho que aí já passamos para as considerações finais, né, do nosso trabalho, que já como eu havia comentado, né, a partir das últimas décadas, as leis foram se adequando cada vez mais, porque toda a sociedade em geral veio conhecendo e tendo mais acesso à convivência com essas crianças, né, especiais, que de alguma maneira têm algumas dificuldades especiais. E como sociedade, nós ficamos cada vez mais sensíveis a esse tipo, a essas crianças que possuem essas
dificuldades, né, especiais. E aí envolveu todo um trabalho, né, que a própria escola desenvolve, mas também cabe à política pública de estar trazendo essa conscientização a toda a sociedade, às famílias dessas crianças e às famílias das crianças que convivem com essas crianças especiais dentro do espaço escolar. Então, toda essa conscientização faz parte para que, de fato, a gente possa estar fazendo com que a questão da inclusão ela seja, de fato, acessível, né? Que são foi uma constatação que a gente conseguiu perceber também no trabalho. Nós conseguimos buscar essa diferença entre a inclusão e a acessibilidade. Então, embora as leis tenham evoluído muito e garantir o acesso dessas crianças especiais, com necessidades especiais dentro do espaço escolar, é muito necessário que haja todo um arranjo para que isso seja acessível, tanto nos espaços urbanísticos quanto no espaço escolar. E isso depende muito também da cobrança da sociedade, do poder público, para estar fazendo com que essas ações e essas leis sejam executadas, para que, de fato, essas crianças consigam não só ter o direito de estar na escola, mas que elas consigam, de fato, ter acesso e se sentirem pertencentes a esse ambiente, o que é mais difícil, porque exige toda a conscientização, tanto das famílias, quanto do aluno, quanto de toda a comunidade escolar, como nós viemos decorrendo e citando vários especialistas, né, na área, para que essas crianças se sintam pertencentes, se sintam envolvidas e não se sintam ali como um peso para a escola, ou que se sintam, de alguma maneira, descriminalizada dentro do espaço escolar. Então, como consideração final, nós conseguimos fazer todos esses apontamentos, né? Encontramos essas dificuldades e ficamos, assim, contentes porque realmente a lei ela dá um significado muito maior para toda essa busca e essa evolução. É necessário que todos esses direitos sejam garantidos por lei, mas é necessário a conscientização da sociedade em geral na cobrança do poder público para que isso seja efetivo e que, de fato, todos esses direitos sejam garantidos para que essas crianças realmente consigam estar progredindo dentro da escola e concluindo os seus estudos, mesmo que de maneira especial, mesmo que isso se dê de uma maneira que aconteça de uma forma menos progressiva do que as crianças que não possuem nenhuma dificuldade, mas que elas tenham acesso e que elas consigam se sentir pertencentes a esse espaço. E assim nós concluímos, né, o nosso trabalho com essas considerações.